Olá, pessoal. Eu sou a Aline Painho Sá, sou neurocientista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e esse é o podcast do Dia de Neuro. Olá, pessoal. Eu sou o Regis Mestriner, também neurocientista, professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos falar sobre uma outra polêmica, né, que é a polêmica do jejum de dopamina, né? No final do último episódio, né, Aline, a gente deixou um suspense no ar, assim, né? Então, tu te lembras bem como é que finalizou? Sim, eu lembro. No último episódio, a gente falou sobre dopamina e como o cérebro usa essa molécula no sistema de recompensa como uma forma de sinalizar a nossa motivação para fazer coisas que para a gente são potencialmente prazerosas. A gente falou que a dopamina ela é uma molécula usada entre os neurônios para que eles se comuniquem, e assim como nós temos várias outras, e por isso que a gente chama essas moléculas de neurotransmissores. Bem, a gente falou que a dopamina, ela é liberada quando a gente usa alguma substância que tem potencial de liberar dopamina, a gente falou como o álcool, por exemplo, ou quando a gente mantém comportamentos de longo prazo que têm potencial de causar vício ou dependência. Mas ela está rotineiramente na nossa vida sendo liberada e nos dando motivação, energia, vontade para fazer coisas que são boas para a gente. A gente falou também que o quanto maior o potencial de uma droga ou comportamento em liberar dopamina, maior também é o potencial dessa droga ou desse comportamento causar um vício ou uma dependência. E a gente falou que o problema relacionado a isso é que quando a gente libera grandes quantidades de dopamina, vão acontecer modificações ou adaptações nos nossos neurônios, no sentido de fazer esse sistema todo voltar ao equilíbrio. Que para o neurônio não faz muito sentido a gente ter muito dessa molécula disponível, né, nessa comunicação entre eles, entre os neurônios. Então, acontecem modificações, que são modificações de curto prazo e de longo prazo. Eu até, naquele episódio anterior, dei o exemplo da compra de sapatos, mas hoje eu não vou dar mais esse exemplo, vou dar um outro exemplo. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, na vida de vocês, quando vocês estão esperando ansiosamente por algum evento, que pode ser, por exemplo, a formatura. Bom, o que acontece quando a gente passa um período motivado com aquele evento, com aquela formatura, por exemplo? A gente se prepara, né, prepara a festa, fica motivado com a iminência daquele momento, e aí é natural que haja liberação de dopamina no sistema de recompensa. Chega o momento da festa, a gente libera a dopamina, gasta o que nós tínhamos de estoque daquela dopamina, a gente pode também consumir álcool na festa, isso ajuda a liberar mais dopamina, e aí no dia seguinte ou nos dias seguintes, a gente pode ter aquela sensação de desânimo, aquela sensação de ressaca, sem entrar na questão da metabolização do álcool aqui, e é claro que aqui também a gente tem um momento da vida onde a gente tem várias incertezas, eu estou simplificando um momento que é um momento complexo, mas serve para a gente ilustrar o que acontece. Eu gasto as minhas reservas de dopamina, e aí demora um pouco para os níveis voltarem ao normal, né? Mas eles voltam, essa é a boa notícia, eles voltam. Isso é o que acontece em curto prazo. Pode acontecer essa ressaca depois que eu libero muita dopamina, mas não tem nada de errado com isso, faz parte da vida, né? É um processo natural, né, Aline? É algo esperado. Né? É esperado e a vida tem que ser feita de momentos prazerosos, né? E a dopamina nos ajuda a sinalizar isso aí. Muito bem. O problema é quando a gente mantém comportamentos que liberam muita dopamina por um prazo maior, ou seja, em longo prazo. Vamos continuar aqui no exemplo do uso do álcool que aconteceu na festa ali. A liberação maior de dopamina por um longo prazo vai fazer com que os neurônios que têm aquela fechadura que a gente falou, que é o receptor, que é onde a dopamina vai se ligar, esses neurônios também vão se modificar, no sentido de diminuir a disponibilidade das fechaduras para essa dopamina. E aí eu até posso liberar mais dopamina das reservas que eu tenho, mas ela já não age mais com a mesma intensidade, porque eu não tenho mais tanta fechadura disponível. E aí a gente começa a perceber a tolerância à droga ou ao comportamento. A pessoa precisa consumir mais álcool para conseguir a mesma sensação, e o mesmo vale
para outras substâncias. É como se aquela dopamina, né, Aline, ficasse assim vagando, né, no espaço ali entre um neurônio e outro, querendo achar, né, onde se ligar para poder comunicar-se com outro neurônio, e ela não acha, né, essa porta, ela não acha a porta justamente para colocar a sua chave, né, ela não consegue abrir a porta. E aí é bem o que tu estás dizendo, né, a pessoa acaba tendo que ingerir mais daquela substância ou praticar mais aquele comportamento que é liberador dos nossos estoques, né, de dopamina, para que, com muito mais quantidade, a gente aumente a nossa, vamos dizer assim, chance de encontrar fechaduras perdidas por aí, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Não é só a quantidade de dopamina liberada, né? É onde ela vai se ligar. Isso. E uma outra coisa muito importante da gente lembrar é que essa liberação de dopamina, a ação da dopamina, depende das preferências pessoais, né? Daquilo que faz sentido para a pessoa. Quanto maior a interpretação individual ou pessoal de que aquele comportamento ou reduz sensações negativas ou induz sensações positivas ou de prazer, mais eu vou me engajar naquele comportamento, né? E ainda tem aquela questão da repetição do comportamento. Quando eu repito ele constantemente, chega um determinado momento em que ele vira um hábito. E aí, embora as redes neurais envolvidas no sistema de recompensa mais relacionado ao prazer e ao hábito sejam um pouco diferentes, na prática fica um pouco difícil a gente diferenciar o que é um vício do que é um hábito. E aí, eu acho que para controlar esses comportamentos que liberam muita dopamina e que podem nos deixar enclausurados neles, surgiu o termo do jejum de dopamina, né, Regis? Isso. E acho legal também deixar claro, bem bacana esse paralelo entre vício e hábito, né? Na verdade, a gente tende a chamar de vício, né, os hábitos que nos causam algum mal, né? Então, quando eu tenho um hábito que ele acaba trazendo um malefício, né, para mim, ele deixa de ser simplesmente um hábito, né? Ele é um hábito vicioso, né? Ele é um hábito que tem algo de ruim, digamos assim, né? Eu tenho um hábito de escovar os dentes, isso não é ruim, né? Não é um vício. Agora, se a pessoa passa 24 horas por dia escovando os dentes porque tem um transtorno obsessivo compulsivo, bom, aí escovar os dentes pode virar um vício. Claro, esse é um exemplo, assim, bastante assim, esdrúxulo até, mas só para a gente entender, né, que fique muito claro essa relação, né? Bom, e aí essa história do jejum de dopamina, no final do episódio eu falei assim, né, que o jejum de dopamina não era um jejum de dopamina, né? E certamente muitas pessoas ficaram pensando, tá, mas se esse jejum de dopamina ele não é um jejum de dopamina, o que ele é, afinal de contas, né? Então, tentando ser bastante simples, né, esse termo jejum de dopamina, ele foi criado por um psiquiatra, né, professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, o Dr. Cameron Sepah, né, é o nome dele, e na realidade esse termo em si tem muito pouco a ver com a semântica dele, né? O que quer dizer isso em termos práticos, né? Jejum de dopamina, esse termo, é uma licença poética para uma técnica que o Dr. Cameron Sepah descreveu, que é uma variação, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que o pessoal da área da psiquiatria, da psicologia, usa já há muitos anos, né, e é muito, muito utilizada no tratamento de vícios, especialmente de comportamentos de adição a substâncias de abuso, né, sejam elas lícitas, ilícitas, ou comportamentos, né, de abuso, como, por exemplo, o próprio uso excessivo de pornografia, coisas assim, né? Então tem uma série de trabalhos na literatura que mostram que a terapia cognitivo-comportamental, eventualmente associada a outras intervenções, ela pode ser muito útil. E o que o Dr. Cameron Sepah fez foi usar a terapia cognitivo-comportamental, toda a lógica dessa terapia, para construir uma espécie de, eu vou chamar de protocolo, embora não seja o termo mais adequado, né? Mas uma sequência, né? Talvez de passos, que a pessoa faz para tentar controlar comportamentos que são comportamentos aditivos e que são comportamentos dessa dopamina rápida, né? Que liberam bastante dopamina nos nossos circuitos de recompensa. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Esse termo, o próprio Dr. Sepah, numa entrevista que ele deu para o New York Times, uns anos atrás,
ele disse que a gente não devia levar esse termo ao pé da letra, né? Então, foi uma grande jogada de marketing dele para tentar descrever essa forma de usar a terapia cognitivo-comportamental com um outro nome. Então, assim, não querendo usar uma expressão inadequada, mas ele mais ou menos reinventou a roda, né? Assim, com as suas devidas proporções, porque o que ele fez foi justamente usar essa base muito bem conhecida da terapia cognitivo-comportamental e dar um nome, enfim, mais, talvez, atrativo do ponto de vista da nossa linguagem atual, dessa questão de falar de neuro tudo, né? Então, bota uma dopamina no meio, coloca ali um protocolo de intervenções que envolvem comportamento e a gente muda, né, um pouco a própria atratividade. Se eu disser para alguém, é terapia cognitivo-comportamental, talvez a pessoa nem entenda o que essas palavras querem dizer de forma conjunta. Mas como se fala na dopamina como uma molécula ligada à motivação, a prazer, enfim, as pessoas ficam mais alertas, né? Isso acaba fazendo mais sucesso. Tá, mas sendo bastante prático, né? O que esse jejum de dopamina ele propõe? Ele propõe que, ao invés de nós ficarmos automaticamente, né, executando comportamentos a partir de dicas, né, que podem estar no ambiente, né, dicas que a gente diz indutoras de recompensa, ou seja, toda vez que eu abro a geladeira me dá vontade de comer, sei lá, alguma coisa que eu sei que tem lá dentro, né? Então eu tenho que tomar cuidado, né, pensar mais sobre esses fatores que estão, digamos assim, ativando comportamentos impulsivos, comportamentos quase que instantâneos, né? E a partir daí, então, fazemos pausas que servem para que se reflita sobre o que se está fazendo. Então, se toda vez que alguém, sei lá, pega um controle de uma televisão, essa pessoa começa a ter vontade de repente, sei lá, entrar num site pornô lá e ficar assistindo pornografia, né? Essa pessoa tem que se dar conta que ela pode pegar o controle da televisão para assistir um telejornal, né? Ela pode pegar o controle da televisão para assistir uma comédia, ela pode pegar... E aquilo, enfim, também pode ser bom. Né? Então, ela faz com que a pessoa, ela tenta fazer com que a pessoa racionalize mais os comportamentos automáticos. Então, a ideia é que a pessoa se afaste desses comportamentos que às vezes se tornam hábitos ruins, ou seja, comportamentos nos quais a pessoa muitas vezes está viciada, né? Se eu não consigo, sei lá, parar de pegar o celular, eu vou tentar racionalizar, olha, eu tô gastando 7, 8, 10 horas por dia na frente de uma tela de celular em rede social. Então eu vou começar a organizar, pensar sobre isso, deixar o celular um pouquinho mais de lado, fazer uma certa moderação desse uso, né? Então eu vou tentar reduzir, se eu uso, sei lá, 8 horas por dia, eu vou tentar reduzir para 6, depois eu vou tentar reduzir para 4, isso sem falar nas questões de trabalho, porque é muito difícil não usar celular hoje em dia, né? Porque as pessoas trabalham muito com smartphones, né? Mas enfim, então tentar reduzir um pouco essa exposição às redes sociais, ou o que quer que seja, e tomar consciência disso. Então nós faremos uma espécie de um jejum daquele comportamento, e a partir daí, né, isso auxiliaria o sistema dopaminérgico, como a Aline bem comentou no início, né, da nossa conversa hoje, a se autorregular novamente, e a pessoa passaria a dar mais valor e, inclusive, enxergar a beleza em situações do cotidiano que são absolutamente saudáveis. Como, por exemplo, sei lá, acordar, abrir a janela pela manhã e sentir a brisa da manhã entrando na janela e ter prazer com isso. Né? Talvez sair para jantar com algum amigo querido, né? Um casal, sei lá, não importa, com pessoas queridas, e ter prazer em conversar, em dar boas risadas e não se preocupar em ficar postando, tirando foto e postando nas redes sociais e toda hora checando quantos likes será que a minha foto resultou, né? Então, é se livrar um pouco desse tipo de comportamento que pode estar atrapalhando as nossas relações sociais, inclusive, né? Pode estar atrapalhando a nossa felicidade, né? Para que a gente aproveite melhor esses momentos genuínos e muitas vezes inesperados que acontecem no dia a dia. Então, assim, tentando resumir, a ideia do jejum de dopamina é um pouco essa, né? É tentar fazer uma abstenção de comportamentos, né? Ou tentar pensar mais sobre esses comportamentos a fim de reduzi-los. Por quê? Porque eles estão nos prejudicando. Essa é a premissa de fazer o jejum desses
comportamentos, né? Então, o que tu acha, Aline? Deu para entender mais ou menos a ideia? Sim, eu queria só retomar, então, o que tu falaste muito bem, que o jejum não é um jejum, não tem como a gente jejuar desse neurotransmissor. Então, já vamos começar por aí. O termo, ele é inadequado, mas ele foi usado e tem sido usado como uma forma atrativa para chamar atenção para essas mudanças de comportamento. Isso. Até porque, desculpa, Aline, mas só pode falar. Pegando esse gancho, assim, para as pessoas entenderem bem, os nossos neurônios, né, que produzem e que liberam dopamina, eles expressam a dopamina, que a gente diz, né, ou seja, eles produzem essa dopamina de uma forma, assim, ininterrupta, ou seja, eles estão sempre produzindo determinados níveis de base, né, e liberando para que os nossos sistemas funcionem naturalmente, porque eles precisam de uma dopamina basal para funcionar, né? Então é impossível fazer jejum desse tipo de substância, porque ela está ali sendo produzida, né? Então, na realidade, o jejum é desses picos, né, de dopamina que essas atividades hiperestimulantes vão fazer, mas não tem nada a ver com o jejum da dopamina em si, como a Aline bem comentou. Então, o termo ele é inadequado, né? E não seriam todas as pessoas que precisariam fazer esse dito jejum de dopamina. Seguindo a linha do que nós falamos no episódio anterior, complementando agora com uma espécie de alternativa para colocar esses comportamentos sob controle, só vale, não é para a gente se privar de toda e qualquer situação prazerosa na vida, né? A gente está aqui para se divertir, senão é melhor morrer, né? A gente tem que viver a vida com prazer, tem que ser bom isso aqui. É claro que não é bom 100% das vezes. A grande questão é que as pessoas hoje em dia, elas tentam constantemente fugir do momento presente, evitar a frustração sob qualquer preço, né? E para isso a gente tem os nossos celulares à nossa mão o tempo todo. Eu não me frustro mais, eu não me permito me entediar mais, porque eu tenho uma distração à mão facilmente a todo momento. E isso pode me levar a um comportamento abusivo, entre aspas, e consequentemente virar um hábito e interferir com as minhas outras atividades. Eu posso deixar de fazer coisas que são saudáveis e vão fazer bem à minha vida, porque eu estou presa àquele comportamento. Então, acho que a grande questão, Regis, que tu trouxeste muito bem, é isso. Não é todo mundo que precisa fazer jejum de dopamina, né? As pessoas têm que conseguir identificar na sua vida quais comportamentos estão fora de controle e estão sendo realizados de forma excessiva e fazendo com que elas não consigam manter rotinas positivas, saudáveis e que vão levar a recompensas de longo prazo, né? Esse é o ponto. Esse eu acho que é o ponto fundamental, né? Primeiro, se a pessoa ela está passando, né, acho que é importante a gente deixar isso muito claro, se a pessoa está passando por alguma dificuldade, onde ela identifica vícios na vida dela, situações que ela gostaria de mudar, acho que a primeira coisa é buscar um profissional da área da saúde mental para receber um apoio, receber uma orientação específica, né? Então, assim, podemos tentar fazer, eventualmente, os jejuns de dopamina por conta, né? Eu, pessoalmente, acho que se for algo realmente relevante do ponto de vista clínico, o ideal não é fazer sozinho, né? O ideal é ter esse apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, né, de alguém que saiba trabalhar com a saúde mental, até para lidar com eventuais coisas que podem acontecer. Por exemplo, se eu quero retirar um comportamento, dependendo do quão forte é esse estímulo, né, desses picos de dopamina com esse comportamento, uma retirada abrupta, ela pode eventualmente ter problemas, mas às vezes ela é necessária. Então, quem vai avaliar isso? Alguém que entende, né, de saúde mental, que vai saber olhar o caso a caso de cada situação. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, se a pessoa ela tem, digamos assim, uma vida sem grandes, né, coisas que ela queira mexer, ou que ela identifica que ela não tem nenhum grande vício que causa algum grande transtorno para ela, é como a Aline bem disse, ela não precisa de jejum de dopamina, né? Porque sabe o que é muito louco, Aline? É que assim, qual que é a ideia, né? A pessoa lê um post de Instagram sobre jejum de dopamina e o que ela entende e que está totalmente errado? É o seguinte, a pessoa faz assim, eu vou parar de fazer coisas boas, né? Então, ou seja, eu vou me privar de prazer por um tempo.
Algumas pessoas chamam isso de pausa de tolerância, ou seja, tudo que pode me dar prazer, então eu vou parar, eu vou me privar por algum tempo, pode ser algumas horas por dia, ou enfim, isso, ou de algumas situações, então eu posso me privar de comer, sei lá, uma comida boa, né? Isso em quantidade, frequência, tudo normal, né? Eu vou me privar de repente, sei lá, assistir um filme abraçadinho, né, lá na pessoa que eu amo, né? Eu vou me privar de ter contato com os amigos, eu vou me privar de ficar vendo lá as redes sociais, mas comportamentos que eu posso ter de uma forma absolutamente natural e numa frequência que não é um vício, que não atrapalha a minha vida. Então a pessoa vai eleger horas do dia para se privar totalmente disso com uma ilusão de que quando ela voltar a fazer esse comportamento depois daquele horário que ela estabeleceu, enfim, ela vai ter um prazer ainda mais intenso ou mais, sei lá, vívido, né? O meu prazer vai ser maior porque eu fiz aquele jejum de dopamina. Isso, pessoal, é uma furada. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente não vai ter a dopamina como uma espécie de uma droga que intensifica a sensação de prazer simplesmente porque eu fiz uma privação, né, prévia de algumas coisas que me dão prazer. Isso não tem nada a ver com o jejum de dopamina que foi proposto originalmente, né, e que tem essa base lá na lógica da terapia cognitivo-comportamental. Não era essa a ideia. Só que é isso que às vezes as pessoas estão comprando, entre aspas, né, na internet, como sendo jejum de dopamina, né? Então, olha que loucura, que loucura. O pessoal está deixando de comer de forma saudável, está deixando, às vezes, de se exercitar de forma saudável, de ouvir música de forma saudável, de socializar de forma saudável, de talvez, num determinado momento espontâneo ali, dizer eu te amo para a pessoa que tu ama, né? Ah, não, agora está no horário do meu jejum de dopamina, eu não posso fazer nada disso, né? Porque, sei lá, das 6 da tarde às 10 da noite, Deus o livre fazer alguma coisa que gere prazer, né? Ou que me dê satisfação, porque senão eu não vou ter a mesma intensidade de prazer depois. Ora, faça meu favor, né? Isso é loucura, né? A pessoa gera um comportamento obsessivo compulsivo com o tal desse jejum de dopamina que neste contexto não serve para absolutamente nada, não tem nenhuma evidência científica clinicamente relevante, né? Que diga que fazer esse tipo de jejum funcione. O que funciona é aquele para quando alguém tem um vício, né? Eu falei que ele implicava com a dopamina. É por Agora... isso. Agora todo mundo viu que realmente ele implica. Eu amo a dopamina, só que o problema é que as pessoas não entendem, ela é mal compreendida, coitada, né? Então esse é o grande problema, né? A grande questão aqui, faz sentido, né? Regis, é que o próprio professor Cameron diz que os comportamentos compulsivos que poderiam ser beneficiados com o jejum de dopamina são alguns, né? Como por exemplo, a gente comer excessivamente por causas emocionais, então abusar da comida, né? Usar a comida como recompensa, uso excessivo de internet, jogos eletrônicos, os próprios jogos de azar, compras em excessos, pornografia e masturbação, aquelas pessoas que buscam excessivamente novidades e novas emoções, então não conseguem se vincular a ninguém, né, a um parceiro ou uma parceira, e o uso de drogas de abuso. Então, de fato, se a pessoa tem um comportamento desses, que libera muita dopamina, e que de fato causou modificações cerebrais, no sentido de aumentar a tolerância, diminuiu as fechaduras lá, lembrando que a dopamina é a mesma moeda que a gente usa para qualquer comportamento que nos dá motivação ou prazer. Se eu abuso demais de um comportamento que libera dopamina, eu posso me sentir desmotivado para fazer outras coisas. Então, por isso que a ideia é colocar os comportamentos, esses comportamentos que estão causando algum prejuízo, sob controle, para que eu consiga resetar o sistema dopaminérgico e assim me sentir melhor por viver melhor os momentos, estar presente, né, aproveitar as coisas simples, as interações sociais, né? É muito importante, né, Aline? Exatamente. As pessoas acabam desenvolvendo, de certa forma, né, um comportamento até antissocial, às vezes, em função desse tipo de suposto jejum de dopamina que eu falei, que na verdade não é o jejum de dopamina que foi proposto inicialmente.
né? Elas estão deixando de viver, como tu bem disseste, estão deixando de ter prazeres saudáveis, às vezes, né? Por essa questão de, não, agora eu estou no meu horário, né, de fazer o tal do jejum. Então, esse ponto é importante. Será que eu preciso do jejum de dopamina? Bom, tem algum comportamento que eu queira reduzir na minha vida e que está me fazendo mal? Beleza, então talvez eu precise usar alguma técnica relacionada à terapia cognitivo-comportamental que eventualmente pode estar dentro dessa lógica do jejum de dopamina. E uma coisa importante de se dizer, eu acho que até foi também um pouco de polêmica nas redes sociais, aí, Aline, é o seguinte, várias pessoas que trabalham especialmente com pesquisa clínica, enfim, às vezes elas dizem o seguinte, não, jejum de dopamina não tem nenhuma evidência clínica, né, de alta qualidade, a gente tem às vezes evidências a partir de modelos animais, que são informações que dizem respeito a mecanismos potenciais, né, mas que a gente não sabe se vão ser translacionados para seres humanos e tal. Bom, ok, a gente pode, num outro episódio também, falar um pouco mais sobre pesquisa pura e pesquisa aplicada em neurociência, né, pode ser um tema mais adiante. Mas assim, o que às vezes as pessoas confundem é que se eu for lá na Cochrane Library, que é uma base, para quem não sabe, né, de revisões sistemáticas de ensaios clínicos, que do ponto de vista prático, assim, são estudos muito robustos para utilizar tratamentos, né, no dia a dia. Então, quando um médico, ou um fisioterapeuta, ou um profissional da saúde vai fazer uma intervenção, teoricamente ele vai procurar aquelas que já têm um maior respaldo, e é esse tipo aí de estudo que pode nos respaldar em intervenções. Então, essas pessoas escrevem em inglês lá, né, dopamine fasting, né, que seria jejum de dopamina em inglês. Se eu usar essa expressão lá na Cochrane Library, não vai vir nada, né, ou se eu usar essa expressão, procurar por ensaios clínicos controlados, bonitinhos, de alta qualidade, eu não vou encontrar grandes coisas, né. E aí o que se diz, mas não tem evidência que o jejum de dopamina funciona. Troca a palavra, né, jejum de dopamina por terapia cognitivo-comportamental e vícios, para ver as toneladas de artigos bem conduzidos que nós vamos encontrar. Então, há uma certa ignorância, inclusive do pessoal que às vezes não é bem da área, né, e que sai por aí dizendo, mas não tem evidência disso. Sim, porque talvez a pessoa não saiba que isso nada mais é do que terapia cognitivo-comportamental, né? Que já é muito bem amparada, né? Então, acho que às vezes a gente precisa entender um pouco mais do assunto de base para poder dar uma opinião, por mais que a gente entenda tudo de metodologia da pesquisa, de interpretação de artigos e tal, mas a gente precisa entender um pouco dessa base, né? Para não dar opinião furada por aí também, né? Sem dúvida. Bom, então, eu acho que para finalizar, uma pergunta que ficou talvez não bem respondida no nosso último episódio foi por que algumas pessoas têm mais propensão a se engajar mais nesses comportamentos que têm potencial de causar vício e outras não. Nós falamos naquele episódio que uma estrutura que está muito relacionada ao nosso autocontrole, a capacidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos e as nossas ações, que é essa parte do córtex que está bem atrás do córtex cerebral, né, do cérebro, que está bem atrás da testa, que se chama córtex pré-frontal. As pessoas que têm, isso é uma hipótese, né, as pessoas que têm mais propensão a engajar em comportamentos com mais potencial de vício, têm menor atividade nessa região, e tem alguns estudos que mostram que pessoas que têm vícios podem até ter uma diminuição na espessura dessa área. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio, sobre maior propensão, fatores de risco para desenvolver vício. Então, não vou falar muito sobre esse assunto agora, mas já queria dizer para vocês que se esse é um assunto que vocês querem saber um pouco mais, querem explorar mais a questão da vulnerabilidade, fatores de risco, não deixem de escutar o nosso próximo episódio, que a gente vai responder um pouco mais essas questões. E o nosso próximo episódio tem uma novidade, teremos o primeiro convidado, né, do Dia de Neuro Podcast, né? Então, fiquem conosco, né, e em breve vocês vão descobrir quem é essa pessoa, e uma pessoa que sabe muito sobre esse assunto. Então, não percam, né, o nosso próximo episódio do Dia de Neuro Podcast. E até lá, não enlouqueçam, tá? Aproveitem os bons momentos, estejam presentes. Aproveitem até aqueles que são chatos, levar o lixo é um saco mesmo, mas precisa ser feito. Então, façam bem feito.
Comecem a viver esses momentos que isso vai dar uma energia a mais. Esse é o jejum de dopamina. Esse é o ponto, né, Aline? Se nós ficarmos o tempo inteiro em situação de prazer, a gente perde a referência do que é prazer. Por isso que nós precisamos ter esses momentos de ficarmos entediados com nós mesmos, né? Porque aí a gente tem a nossa ancoragem, o cérebro trabalha com ancoragem, né? Para a gente saber, olha, isso é tédio, isso aqui é um momento de prazer, ou de alegria, ou de motivação, enfim. Então, essas oscilações, não é à toa que a balança, né, de dopamina, a relação de motivação e dor, que a gente também falou no episódio anterior, essa balança de equilíbrio, ela funciona, porque estar permanentemente num estágio, digamos assim, de euforia, ou de alegria, ou de motivação, vai fazer com que a gente não saiba mais o que é prazer, o que é alegria e o que é motivação, né? Então, como a Aline disse, não enlouqueçam, né? Se não tem nenhum comportamento que vocês acham que precisa mudar, não precisa fazer jejum de dopamina, vamos ser mais racionais, né? E tentar fugir um pouco de modismos que às vezes trazem mais prejuízo do que malefício, se não for bem indicado, né? Isso, mas mantenham os comportamentos de controle e sejam protagonistas do cérebro de vocês, que isso é muito importante. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço para vocês. Até o próximo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.